Estamos de volta com a parte 2 do informativo 844 do STJ e continuamos ainda nos julgados da terceira turma, tá? E o primeiro julgado dessa segunda parte foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente e o destaque ficou da seguinte forma: a recusa dos pais em vacinar filho criança ou adolescente contra a Covid-19, mesmo advertidos dos riscos de sua conduta pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual, autoriza a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 249 do ECA. Ou seja, caso concreto, os pais não aceitaram que o filho, criança ou adolescente, tomasse a vacina da Covid-19. Vai que o pai imaginava que tinha um chip chinês aí nessa vacina, não quis deixar a criança tomar a vacina, enfim. E aí, no caso concreto, foi aplicado a esse pai ou a essa mãe a multa que está prevista lá no artigo 249 do ECA, que diz que aquele que descumpre dolosamente ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes da tutela ou guarda, bem como as determinações da autoridade judiciária ou conselho tutelar, essa pessoa pode sofrer uma multa de 3 a 20 salários de referência, que pode ser aplicada no dobro em caso de reincidência. E aí vem a pergunta, não é? É possível, de fato, que o Conselho Tutelar aplique essa multa ao pai que se recusa a vacinar a criança ou adolescente? Gente, é possível, tá? Especialmente nesse caso em que houve uma advertência prévia sobre os riscos dessa não vacinação. E olha só, para que fique claro, tá? Isso não é só em relação à vacina da Covid-19. Isso é aplicável aos pais que se recusam a cumprir o calendário de vacinação infantil. Por quê? Porque está lá no artigo 14, parágrafo 1º do ECA, que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E o STF já fixou lá no tema 1103 da repercussão geral, que é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada na Anvisa, olha só, tenha sido incluída no Programa Nacional de Vacinação ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja objeto de determinação da União, Estado, DF e município, com base em consenso médico-científico. E aí, nesses casos, não há uma violação à liberdade de consciência ou convicção religiosa dos pais ou responsáveis, quando se obriga essa vacinação, mesmo que os pais não queiram, tá? Então, é sim possível prever alguma vacina como obrigatória. Isso fica ainda mais forte, não é? Em um ambiente de pandemia, como a gente viveu aí muito recentemente. E aí, gente, que fique claro, tá? Um ponto que também foi muito destacado lá no informativo 1003 do STF, que não é possível você utilizar a sua liberdade de consciência ou sua convicção filosófica para prejudicar um terceiro, mesmo que esse terceiro seja seu filho. Então você não pode dizer, eu acho que essa vacina aí tem um microchip que vai controlar a mente, que foi colocado pelo governo chinês, então meu filho não vai tomar vacina. Pelo amor de Deus, né? Isso realmente não é possível. Então, convicção filosófica não autoriza os pais a colocar em risco a saúde de seus filhos, tá? Isso daí saiu no informativo 1003, lá de 2020. Também temos uma decisão muito importante sobre vacinação da Covid-19, lá no informativo 1127, que se decidiu que, diante da inclusão da vacinação da Covid no Plano Nacional de Imunização, o poder público municipal não pode editar lei no sentido de sua não obrigatoriedade. Enfim, imagina, o município querer ir contra aquilo que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. Dizer, não, aqui no município de Acopiara, no interior do Ceará, não é obrigatório tomar vacina. Aqui no Ceará não, porque aqui no Ceará, graças a Deus, não tivemos nenhum exemplo, nenhum mau exemplo desse tipo, não.
desse tipo de legislação estadual sem pé nem cabeça, não. Então, gente, no caso concreto, né, aqui foi aplicada essa sanção, né, essa multa que está prevista no artigo 249 do ECA, porque houve o descumprimento de uma obrigação que é inerente ao poder familiar, um dever inerente ao poder familiar. Qual é esse dever? Os pais descumpriram o calendário nacional de vacinação da criança. E aí foi aplicada a multa. E, gente, só um último aprofundamento, tá? Não é possível afastar completamente a aplicação dessa multa tão somente por conta da situação financeira dos pais. Então, dizer assim, o pai é muito pobre, vamos afastar completamente a multa que foi aplicada. Não é possível só por conta disso. Pode diminuir, mas deixar de aplicar não pode, não. Então, como é que ficou o destaque? A recusa dos pais em vacinar filho, criança ou adolescente contra a Covid-19, mesmo advertidos dos riscos de sua conduta pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual, autoriza a aplicação da sanção pecuniária prevista no artigo 249 do ECA. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: para fins de verificação do interesse de agir, a pretensão da querela nullitatis pode ser formulada em demanda em que se apresenta como questão incidental ou prejudicial para o exame de outros pedidos, dispensando de ação declaratória específica e autônoma para tanto. Então, o julgado trata sobre a ação de querela nullitatis insanabilis, né? Ou reclamação de nulidade insanável, incurável. Como é que funciona isso? Gente, nós temos lá no artigo 975 do Código de Processo Civil a tal da ação rescisória, né? Só que a ação rescisória, ela tem um prazo decadencial de 2 anos. Então, após esses 2 anos, passa a existir a tal da coisa soberanamente julgada, ou coisa julgada soberana. Bem interessante, né, esse conceito de coisa julgada soberana. Seria a coisa julgada plus, né? Mas acontece que existem alguns vícios que são tão graves, mas tão graves, que eles não convalidam. Então, mesmo depois desses 2 anos, independentemente, né, na verdade, de qualquer prazo, é possível você arguir a nulidade. São chamados vícios transrescisórios. E tem um que é muito famoso, é o vício da ausência de citação válida. Então, imagina você perder uma ação e não foi nem citado. Não houve citação válida no processo, mas mesmo assim você foi condenado. Pode passar 30 anos, 20 anos, 1000 anos, você pode propor a ação. 1000 anos você não vai estar vivo, né? Então fica com os 30. Você pode propor a ação para anular essa sentença que foi proferida, tá? Esse é um vício transrescisório. E aí o ponto fundamental aqui dessa decisão é deixar claro que essa anulação não precisa ser necessariamente por meio de uma ação autônoma, que é a ação, né, que a doutrina, que a tradição jurídica, né, na verdade, chama de ação de querela nullitatis insanabilis. Você pode realizar esse pedido de forma incidental. Então, por exemplo, pode ser uma ação específica em que você faz um pedido de determinada coisa e incidentalmente você pede também que seja anulada aquela decisão que foi proferida na ação X, porque houve ali um vício transrescisório, de forma incidental, pode. Ou então pode, por exemplo, em uma ação rescisória, mesmo que já fora desse prazo decadencial de 2 anos, né, apresentada depois, mesmo assim, essa ação pode ser julgada procedente caso se perceba que é um vício transrescisório. Então, aqui temos uma espécie de fungibilidade, né, entre as ações, porque na verdade seria não é nenhuma fungibilidade, na verdade seria uma aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Então, o ponto aqui desse julgado é só esse, tá? Não precisa ser uma ação declaratória chamada querela nullitatis para reconhecer o vício transrescisório. Você pode pedir incidentalmente, seja em uma peça defensiva, seja em uma ação específica.
E também o seu pedido não vai deixar de ser atendido, pelo menos não é para deixar, só por você não usar o nome querela nullitatis insanabilis. Até mesmo se for uma ação rescisória proposta fora do prazo decadencial, mesmo assim, pode sim ser acatado o pedido, tá? Então, como é que ficou o destaque? Para fins de verificação do interesse de agir, a pretensão da querela nullitatis pode ser formulada em demanda em que se apresenta como questão incidental ou prejudicial para o exame de outros pedidos, dispensando, o verbo aqui foi prescindindo, tá? Que é sinônimo de dispensando, de ação declaratória específica e autônoma para isso. Próximo julgado, agora já entrando os julgados da quarta turma do STJ, foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre alienação fiduciária, e o destaque ficou da seguinte forma: é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial de bem oferecido em alienação fiduciária. Imagina o seguinte caso concreto: o Zezinho adquiriu um veículo, e aí esse veículo foi comprado financiado, ficou alienado fiduciariamente ao banco, mas aí o dinheiro acabou, ele começou a atrasar as parcelas. O que o banco fez? Realizou a busca e apreensão do bem, depois colocou em leilão e vendeu, né? De fato, fez a alienação extrajudicial desse bem. E aí, guarda essa informação, o Zezinho não foi informado pelo banco da data desse leilão, tá? Não foi notificado. Quando foi um ano depois, aí o banco manda uma notificação lá para o Joãozinho, dizendo assim: olha, o valor pelo qual o seu veículo foi vendido não foi suficiente para saldar a sua dívida. Então você continua devendo aqui tantos R$ 1.000, por gentileza, pague. E aí o Zezinho não pagou. E aí o que o banco fez? Propôs uma ação monitória cobrando o valor. E aí o Zezinho vai e se defende e diz: olha, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, sabe por quê? Porque eu não fui sequer informado da data do leilão. E eu tinha direito de ter sido notificado, inclusive, para defender os meus interesses lá nessa oportunidade, especialmente porque existia essa possibilidade do bem ser vendido por um valor muito baixo e depois o banco ainda vir me cobrar o saldo remanescente. Então, o banco tinha a obrigação de ter me notificado da data desse leilão. Se não notificou, urubu, problema do banco. Não vou também pagar nada que o banco está me cobrando. E aí, o Zezinho tem razão? Gente, Zezinho não passa frio, o Zezinho está coberto de razão. Ele tinha que ter sido, sim, notificado da data do leilão. Como ele não foi, ele não teve a oportunidade de defender seus interesses lá, não é? De eventualmente questionar o valor da alienação desse bem, nem nada do tipo. E por isso ele também não vai poder ser cobrado pelo saldo remanescente. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial de bem oferecido em alienação fiduciária. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a prescrição intercorrente aplica-se nos casos em que o credor, não apresentando justificativa válida, deixa de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução no prazo previsto em lei. Então temos aqui um julgado que trata sobre prescrição intercorrente. Sabemos que a prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, não é? E ela se dá no mesmo prazo prescricional que seria o do exercício da pretensão. Então, se a pretensão prescreve em 3 anos, a prescrição intercorrente também será em 3 anos. No caso concreto, o que aconteceu? A Mariazinha propôs a execução de nota promissória e aí passou um longo período inerte depois disso. Então, entre o registro da penhora de um determinado bem, que foi em 2011, e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que fez em 2015, decorreu 3 anos, não é? Mais de 3 anos, na verdade, sem que ela fizesse absolutamente nada. E aí se reconheceu a prescrição, já que a prescrição, no caso concreto,
era de 3 anos. Então se entendeu que passou ali mais de 3 anos completamente inerte, sem fazer nenhum pedido, totalmente, enfim, alheio à execução, e por isso se reconheceu essa prescrição. Então, como é que ficou o destaque? A prescrição intercorrente aplica-se nos casos em que o credor, não apresentando justificativa válida, deixa de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução no prazo previsto em lei. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o magistrado que se declara suspeito por motivo superveniente pode requerer o cancelamento do seu voto, se o fizer antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado. Então, gente, aqui temos um caso que é interessante na medida em que havia uma suspeição, mas essa suspeição é superveniente, né? E a suspeição superveniente, só para que fique claro, ela não tem efeito retroativo, então ela não torna inválido nenhum ato que foi praticado. Então imagina, por exemplo, que o Zezinho é juiz e ele acaba de julgar uma ação que foi proposta pelo Mário. E aí, o que o Zezinho descobre no outro dia? Descobre que o Mário é amante da esposa dele. Então ele fica possesso de ódio e ele se declara suspeito nesse processo por razões de foro íntimo. A sentença que ele proferiu é inválida, é nula, alguma coisa assim? Não. É porque ele não sabia, não é? No momento que ele proferiu, não havia uma suspeição. Então, a suspeição superveniente, ela não contamina nada que foi praticado, ela não atrai nenhuma nulidade aos atos anteriores. Mas, por outro lado, né, aqui no caso concreto do julgamento, era um processo que estava em tribunal, e o desembargador ele proferiu o voto na sessão de julgamento, acompanhando o relator, mas aí um outro desembargador pediu vista. E aí, quando o julgado voltou à pauta, aí ele se declarou suspeito, né? E ele pediu que o voto dele fosse anulado. Ele pediu, né? Poderia não ter pedido, então o voto dele não teria nenhum problema. Mas ele pensou, não, é melhor, já que eu estou aqui me declarando suspeito, que eu não gere nenhuma dúvida em relação a isso, então eu vou pedir aqui a retirada do meu voto. Ele podia ter feito isso? Podia, né? Ele podia sim ter feito. Poderia não ter feito. Mas realmente eu acho que a atitude mais republicana foi a que ele tomou de retirar o voto, né? Isso eu acho que diminuiria o risco de alguém impugnar posteriormente. Foi isso que ele fez, ele poderia ter feito, tá? Então como é que ficou? O magistrado que se declara suspeito por motivo superveniente pode requerer o cancelamento do seu voto se o fizer antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado. E só para que fique claro aqui, tá? Ele só pôde retirar o voto porque o julgamento ainda não tinha sido encerrado, né? O outro desembargador pediu vista, então só por isso, tá? Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a técnica de julgamento ampliado aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando, na fase de liquidação de sentença, o acórdão prolatado valida os cálculos apresentados pela parte credora, definição do quanto debeatur. Então, vamos lá. Já conversamos hoje, né, sobre técnica de julgamento ampliado. Como eu até disse na oportunidade, parece que tem sido um tema recorrente em informativos da STJ, não é? Como nós já conversamos, não se trata de uma espécie recursal, veio para substituir os antigos embargos infringentes que estavam previstos lá no CPC de 73 e se aplica ao julgamento não unânime da apelação, qualquer que seja o resultado, ou da ação rescisória, quando há decisão pela rescisão da sentença, ou ainda do agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Qual foi o caso concreto aqui? Caso concreto foi decisão não unânime, agravo de instrumento, na fase de liquidação de sentença, quando o acórdão ele valida os cálculos apresentados pela parte credora. E aí, vai se aplicar ou não a técnica de ampliação de julgamento?
gente, vai ser aplicado. Por quê? Mesma lógica do outro julgado que a gente comentou hoje, que era sobre embargo de declaração, que tinha efeito integrativo. Aqui também temos uma decisão que tem efeito integrativo na sentença, porque olha só, a sentença disse, Mariazinha deve. Aí você pergunta, quanto? Aí, só liquidando. E aí, posteriormente, na liquidação, chegou-se à conclusão de que Mariazinha deve 20 mil reais. Então, agora nós temos uma sentença líquida, não é? Então, isso integra a sentença. E, gente, isso é até mais importante, né, do que o comando simples de que Mariazinha deve. Deve quanto? Deve o quê? Agora sabemos, né? Mariazinha deve 20 mil reais. Então, há aqui uma decisão de mérito. Essa decisão, ela passa a integrar a sentença, ter efeitos integrativos. E, por isso, vai ser aplicado, sim, a técnica de julgamento ampliado. Então, destaque, a técnica de julgamento ampliado aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando na fase de liquidação de sentença, o acórdão prolatado valida os cálculos apresentados pela parte credora, ou seja, a definição do quanto debeatur. Próximo julgado, agora já iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma. Embora a jurisprudência do STJ considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo tribunal do júri, o temor que o denunciado exerce na comunidade justifica a inexistência de depoimentos de testemunhas oculares do delito. Então, bora lá, né? Tratamos aqui de testemunho indireto. E aí, só para que fique claro, o testemunho indireto, por si só, ele em regra, não é que também pode ser chamado testemunho de ouvir dizer, é aquela pessoa que não viu nada, mas ouviu falar, é o fofoqueiro, né? Mas como não podemos chamar de testemunha fofoqueiro, aí é testemunho de ouvir dizer, o testemunho indireto. Essa testemunha, ela exclusivamente, né, não serve sequer para proferir uma decisão de pronúncia, muito menos para condenar. Mas no caso concreto específico, nós temos um homicídio que foi praticado por membro de organização criminosa envolvido no tráfico de drogas e todo o contexto da instrução processual demonstrou que as pessoas tinham um receio de testemunhar e alegar que viram aquela situação, né? Que viram aquele crime sendo cometido. Então, as testemunhas que de fato prestaram depoimento revelaram ter sofrido ameaças. O pai da vítima disse que mais de uma pessoa relataram ter visto, né, terem sido testemunhas oculares, mas disseram que não testemunhariam com medo, de fato, de sofrer represálias. E todo o contexto levava a crer que realmente não tinha nenhuma testemunha ocular ali, porque as pessoas estavam com medo de depor, né? E aí, realmente, nesse caso concreto, se entendeu que havia elementos suficientes, sim, mesmo que algumas das provas mais fortes dos autos fossem testemunhos de ouvir dizer, porque realmente havia uma demonstração bem clara de que as testemunhas oculares estavam com medo de depor. Então, foi mantida a condenação, né? Se entendeu que a decisão do júri pela condenação não foi uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, já que haviam elementos suficientes, né? Mesmo que todos os testemunhos fossem indiretos, não houveram testemunhas oculares que tenham prestado depoimento em juízo. Então, como é que ficou o destaque? Embora a jurisprudência do STJ considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo tribunal do júri, o temor que o denunciado exerce na comunidade justifica a inexistência de depoimentos de testemunhas oculares do delito. Gente, estamos com 24 minutos e ainda temos alguns julgados, então como não vai dar para terminar aqui antes de meia hora, eu vou encerrar por aqui, tá? E vou começar a parte 3 com os últimos julgados de hoje. Aguardo vocês lá.